Pessoal, vamos lá, você que está se preparando para o Sales Associate Exam. Hoje eu vou passar para vocês 5 pontos que muitas vezes o pessoal perde na prova. São pontos que nem sempre a gente vai ver a pergunta exatamente assim, mas o tema muito provavelmente vai aparecer e a gente tende a se confundir. Então vamos dar uma olhadinha, eu vou passar para vocês esses 5 temas. Vamos lá. Então vamos lá, primeira pergunta está aqui. Sales associate works under a broker. The sales associate has a fiduciary duty. Para quem? Para o broker apenas, ou seja, o sales, lembra lá, o sales associate trabalha under o broker, certo? Para quem ele tem o fiduciary duty? Só para o broker dele? Só para os clientes que são deles? Vamos partir do princípio que os clientes vão ser sempre da brokerage, sempre do escritório, certo? Então, só por isso a gente já vai eliminar a letra B de bola. A C também, ele vai dever o fiduciary para todos os clientes só da brokerage? Também não faz sentido, a gente vai eliminar. Então, vamos lá. Só para o broker, ou seja, eu sou o corretor e eu devo um fiduciário só para o meu broker e não para os clientes? Isso todo mundo se confunde, o pessoal normalmente, tá? Vai para a B de bola, que são os clientes apenas, e não é. Você, como corretor, você vai estar under o seu broker e você tem fiduciary duty para o seu broker e todos os clientes da brokerage. Entendendo que os seus clientes, eles também vão ser vão ser clientes da brokerage. Essa é uma coisa que a gente se confunde bastante no começo, ok? Questão 2.2 aqui. The difference between property value and value of the liens on it is called, ou seja, a diferença entre o valor da propriedade e o valor dos liens é chamado o quê? Qual que é a pegadinha? Por que a gente se confunde aqui? Vamos lá, qual que é a resposta? Equity. Por quê? Sabe o que é o lien mais comum que a gente tem numa propriedade? É o seu mortgage. Então, a equity nada mais é do que a diferença de valor da propriedade quanto você deve nela, ou seja, é o seu equity realmente naquela propriedade. Não tem a ver com o principal, que é o que você deve no seu financiamento, não tem a ver com nada disso, é simplesmente o equity. Por que a gente se confunde? Porque eles falam o valor dos liens na sua propriedade. Então vamos lembrar, qual é um lien muito comum na sua propriedade? Um mortgage. Então sempre que tiver a diferença de valores, ou seja, de quanto eu devo para quanto a propriedade vale, é o equity que você tem na sua propriedade. Isso é feito para nos confundir. Essa é outra que quase que não faz sentido, mas a gente não pode falar isso. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente está fazendo o teste, a gente tem que lembrar aquilo que a gente aprende no livro, by the book, ok? Então aqui, qual das opções abaixo vão representar a transferência de ownership da propriedade? É quando a gente aceita o deed, é quando o deed é entregue, o deed é a escritura. Então, é quando da aceitação do deed, da entrega do deed, quando ele é notarizado ou quando ele é recording na cidade, quando ele é oficialmente recording. A maioria das vezes a gente vê a opção D de dado, recording, que é o que a gente pensa. Uma vez que foi registrado, aquilo oficialmente registrado, é quando está feito. Mas vamos lá? Não é? Qual que é a resposta certa? Quando o deed, quando foi entregue, quando foi recebido, ele foi entregue. É aí que está oficialmente a transferência de ownership. Então, mais uma vez, é algo que a gente se confunde, até porque a gente fica pensando, é só estudar, lembrar e ir com a regrinha que a gente está aprendendo no livro. Essa aqui, a gente tem isso no nosso curso também, a gente passa bastante das perguntas que a gente está respondendo no curso sobre blockbusting, redlining, steering e zoning. A gente fala bastante sobre esses temas, eles vão aparecer na sua prova. Showing properties to buyers in a particular area in order to keep or change the characteristics of the area is called what? Simples.
Se você não entende exatamente o que está acontecendo, e você vai entender principalmente se você estiver estudando o livro, se você comprar o nosso curso e a gente vai fazer essas perguntas com você. Apenas entenda o seguinte: sempre que for com o comprador, sempre que a gente estiver mostrando casas, então a gente está dealing, a gente está se relacionando com o comprador, a gente está falando de steering, a gente está desviando o comprador para uma área que a gente quer mais específica, o que ele pediu para a gente mais específica. Isso é um ato que a gente não deve fazer e é chamado steering. Então, a partir do momento que a gente vê showing properties to buyers, então qual é a palavra-chave aí? Buyers. Quando falou buyers, é steering. Não vai ser redlining, não vai ser blockbusting e não tem nada a ver com zoning, que só tá ali para nos confundir. Steering, buyers. Aqui também a gente vai ver muito pergunta sobre a parte de ownership, os tipos de ownership. E essa aqui, eles estão falando que 3 homens são co-owners, ou seja, eles são donos de uma propriedade, de um imóvel. Um deles vai falecer. E a propriedade, a ownership dessa propriedade vai para os que restaram. Eram 3, um faleceu, os outros 2 continuam sendo donos. Nesse caso, a gente pode dizer que o registro dele, em que tipo de ownership esses 3 homens tinham essa propriedade. Vamos pensar. Joint tenants. Simplesmente vamos partir do princípio. Vocês têm que saber o tipo de ownership, a gente vai ver isso bastante, com certeza, no exame. De certa forma, uma pegadinha aí para você saber de cara, quando a gente vê a D de dado, tenants at will, não tem nada a ver com ownership, tem a ver com aluguel e contrato. Depois que a gente já preencheu um período de contrato inicial e oficial, a gente pode fazer um acordo onde o inquilino e o dono ficam na casa e vão avisando quando eles vão sair, vão avisando at will. É um termo, uma expressão aqui em inglês. Então, tenants at will não tem nada a ver com ownership. E aí a gente tem essas 3 opções. O tenants in common poderiam ser essas 3 pessoas, mas eles não necessariamente têm a mesma proporção, a mesma porcentagem cada um deles. E ali já está falando que eles são co-owners, vai para os outros 2, então muito provavelmente seria o joint tenants. O tenants by the authorities não tem nada a ver com esse cenário que a gente está aqui, então nesse caso a opção aqui é joint tenants. Joint tenants são 3 pessoas ou 4 pessoas, as pessoas são donas, elas têm a mesma porcentagem, elas são donas, são proprietárias igual. Todas têm a mesma parte, igual, dividem a mesma coisa. Se uma falece, as outras simplesmente continuam sendo donas e assumem e aquilo da pessoa que saiu é dividido entre as 2 partes. Ok? Então, essas são 5 perguntas, 5 pontos que confundem a gente, por isso a gente quis trazer aqui. Agora é lógico, você vai estar estudando o teu livro, passando por esse capítulo, então você vai entender isso, vai estar mais claro para ti, mas a gente vai cobrir no nosso curso várias perguntas, vários temas simulados para que você esteja realmente preparado e seguro para ter sucesso na sua prova no exame de Pre-Sales Associate.